Há 10 anos atrás, vai fazer 10 anos agora em fevereiro, eu recebi o melhor presente que uma pessoa pode receber, que é a graça de pertencer ao Senhor. Eu vou completar 10 anos de conversão e a minha conversão aconteceu em fevereiro de 2007. E eu quero contar para vocês um pouquinho de como foi. Alguns já sabem, mas outros não. E eu sempre tive, assim, sentia um vazio, apesar de viver numa família católica, frequentava eventualmente, né, a igreja católica, mas eu acreditava em Deus, porque eu fui ensinada a isso, meus pais sempre falavam de Deus, mas efetivamente eu não sabia se Deus existia, porque eu não sentia ele no meu coração. E eu sempre me questionava, será que Deus existe mesmo? As pessoas falam, acredita em Deus, vai com Deus, mas esse Deus realmente é real? Porque se é real, por que eu não sinto Deus? E eu tinha essa dúvida no meu coração. Nunca, no meu meio que eu vivia, não conhecia ninguém evangélico, né? Nunca tive nenhum contato. Mas eu fui trabalhar numa empresa onde a gerente do RH, ela era evangélica e ela falava algumas coisas de Jesus para mim. E me fez, durante quase um ano, convites para ir num encontro. Eu chamei de retiro espiritual, né? Na minha cabeça aquilo era um retiro espiritual. E aí eu falava que ia, sempre acontecia uma desculpa, eu voltava atrás, mas até que teve um momento que eu falei, não dá, eu preciso saber se Deus existe. E aquele, sempre tive tudo, saúde, família, amigos, mas um vazio no coração que eu não sabia de onde, como preencher. E no momento que eu fui nesse retiro, eu falei, né, meu objetivo de estar aqui é para saber se Deus existe. E aí ficou aquele cri, né, porque como alguém explica Deus, né? E foi muito interessante, porque eu também não era de acreditar muito assim, em cima da pessoa falar, Deus manda te dizer uma coisa, tal. Eu precisava sentir. E isso em fevereiro de 2007. Porém, em fevereiro de 2005 e em 2002, há 5 anos antes, eu tinha sofrido um acidente de carro com a minha família. E nesse acidente, assim, foi muito grave. E era para todos nós termos morrido, né? A polícia mesmo, no momento que fez a perícia, ficou perguntando dos corpos, né? E aí o policial falou, não teve nenhum óbito, né? Os 5 sobreviveram, inclusive ela, uma sobrevivente. E assim, é inexplicável mesmo. Foi um acidente muito feio. E a gente ficou muito chocado depois desse acidente. No momento em que esse acidente aconteceu, a gente estava numa rodovia de Minas Gerais e o carro ele saiu da pista e caiu numa vala, né? E a gente voou por 12 metros. O carro capotou várias vezes e antes que ele capotasse, a minha mãe, no momento da queda, foi instantâneo, todo mundo gritar, não sei porquê, né? Isso aconteceu. Mas todo mundo gritou, E eu lembro da cena, meu irmão, minha irmã, meu pai, todo mundo falou a mesma coisa, menos a minha mãe. A minha mãe disse, Jesus nos salva. E no momento que o carro capotou, a gente ficou desacordado, eu fui a primeira que acordei e vi toda aquela cena. E depois, enfim, deu tudo certo, a gente saiu dali, mas inexplicavelmente, né? Aconteceu isso. E em fevereiro de 2007, no momento em que estava acabando esse retiro, e eu estava triste, já assim, decepcionada, porque Deus até então não tinha falado comigo. Falei, puxa vida, perdi o final de semana, estou aqui nesse lugar, não aconteceu nada. E na hora de ir embora, assim, de repente veio aquela presença de Deus, uma coisa assim impactante que mudou a minha vida. De repente, tudo que estava ao redor era um clarão e eu vi uma presença assim, vindo na minha direção e um amor que excede todo entendimento mesmo tomou conta de mim. Naquele momento, eu fui preenchida daquilo que faltava no meu peito, assim, aquela presença de Deus. Ali eu percebi que era tudo que me faltava, né? Deus ali era tudo que me faltava. E quando
aproximava essa pessoa, porque não era pessoa, era uma sombra assim, iluminada, uma luz muito iluminada que vinha na minha direção. Ele falava: eu não te salvei naquele acidente. E aí eu voltei para o acidente nesse momento, e na minha mente ele falava assim: eu não te salvei somente da morte natural, mas da morte espiritual. Amém. E assim, eu nasci naquele dia para Jesus. No momento que a gente cantou essa música, né, que eu fui livre da culpa do pecado, do poder do pecado e da presença do pecado, é muito o que assim aconteceu na minha vida. Desde então, eu não sei viver sem Jesus. Jesus, ele preencheu todos os vazios que havia no meu coração e trouxe o rumo da minha vida. Assim, eu descobri em Jesus o sentido da minha vida. Então eu queria compartilhar com vocês, porque é motivo de alegria. Eu vou completar 10 anos e um corpinho de 30, mas assim, com muita alegria e de poder estar aqui com essa família, né, da fé, e saber que existe um Deus que é um Deus presente, um Deus vivo. Se tem alguém aqui que não acredita no Deus, como eu não acreditava, porque eu não sentia, dê uma oportunidade, abra o seu coração, porque Ele é presente, Ele é real, Ele é vivo, Ele quer ter conosco, Ele fala com a gente todos os dias, e Ele quer nos abençoar, porque a gente